Meu irmão olhou para mim como se eu fosse algo que deveria ter sido jogado fora há muito tempo, e disse: "Você nunca será metade do que eu sou." As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade assustadora, como se fosse apenas uma constatação óbvia sobre o clima. Estava parado na porta do meu apartamento, com aquele terno cinza impecável que provavelmente custava mais do que meu salário de 3 meses. O perfume caro dele invadiu minha sala pequena, contrastando com o cheiro simples de café coado que sempre permanecia no ar. Meu nome é Samara, tenho 29 anos, e cresci na sombra de Gabriel. Ele sempre foi o filho doutor, formado em medicina pela melhor universidade particular da cidade. Casado com uma advogada que usava bolsas de marca e falava francês. Moravam num apartamento de cobertura no bairro mais nobre, com piscina na varanda e vista para toda a cidade. Eu era a filha que desperdiçou a vida trabalhando com crianças carentes no projeto social do bairro. Enquanto ele salvava vidas no consultório particular, cobrando R$ 300 por consulta, eu ensinava meninos de rua a ler e escrever numa sala emprestada da Igreja Evangélica da Rua das Flores. A diferença entre nós sempre foi gritante, mas nunca me incomodou tanto quanto deveria. Talvez porque eu genuinamente amasse o que fazia. Ver o João descobrir que conseguia resolver problemas de matemática, ou a pequena Ana finalmente conseguir ler uma frase inteira sem gaguejar, me enchia de uma satisfação que nenhum carro importado poderia proporcionar. Mas para minha família, especialmente para Gabriel, isso não passava de passatempo infantil. Durante anos, escutei nas reuniões de família como Gabriel era motivo de orgulho. Doutor Gabriel, todos diziam com aquele tom reverente reservado para profissões que impõem respeito. E eu era apenas a Samara que trabalha com essas crianças. Minha mãe suspirava quando me apresentava para as amigas, como se pedisse desculpas por ter uma filha que ganhava 2 salários mínimos para cuidar de pivetes, palavra que ela sempre pronunciava com uma careta de desgosto. Morava num apartamento de 1 quarto no 2º andar de um prédio sem elevador. Andava de ônibus todos os dias, enfrentando 2 conduções para chegar ao projeto. Usava roupas simples, compradas em liquidação, e meu maior luxo era o sorvete de açaí que comprava aos domingos na pracinha perto de casa. Gabriel dirigia um BMW preto, último modelo, e passava as férias em resorts no Caribe. Postava fotos no Instagram bebendo champanhe em praias paradisíacas, enquanto eu aproveitava os feriados para organizar atividades extras com as crianças do projeto. A diferença entre nós dois era exposta a cada encontro familiar como se fosse uma vitrine. Gabriel fazia questão de deixar isso claro, sempre com aquele sorriso condescendente que me fazia sentir pequena. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre valor, sobre importância, sobre quem merecia respeito e quem merecia piedade. No último aniversário da minha mãe, há 2 meses, Gabriel chegou falando alto sobre o novo consultório que ia abrir numa clínica de luxo. Todos os olhos brilhavam enquanto ele mostrava fotos no celular. Uma sala enorme com poltronas de couro, equipamentos de última geração, uma recepção que parecia lobby de hotel 5 estrelas. Minha tia Rosana suspirava de admiração. Meu pai balançava a cabeça aprovando cada detalhe. Minha cunhada Fernanda sorria orgulhosa, mexendo no anel de diamante que custara o equivalente ao meu salário de 1 ano. Quando chegou minha vez de falar sobre o trabalho, tentei contar sobre o festival de talentos que havíamos organizado. 15 crianças se apresentaram para os pais, mostrando o que aprenderam durante o ano. Algumas recitaram poesias, outras cantaram. Teve até um menino que fez mágica com cartas. Foi um dia lindo, emocionante, que me lembrou por que escolhi essa profissão. Gabriel me interrompeu no meio da frase. Samara ainda brinca de escolinha com os meninos da favela. Quando vai arrumar um trabalho de verdade? A mesa ficou em silêncio. Minha cunhada riu baixinho, cobrindo a boca com a mão como se quisesse disfarçar. Mas o som saiu mesmo assim. Meu pai mudou de assunto rapidamente, perguntando se alguém queria mais vinho. Minha mãe começou a recolher os pratos, evitando olhar na minha direção. Eu engoli o nó na garganta e fingi que não doía, mas doía.
Doía como uma agulhada bem no centro do peito. Depois daquele jantar, comecei a evitar os encontros familiares. Arrumava desculpas. Tinha plantão no projeto, estava preparando material didático, qualquer coisa para não ter que ouvir novamente como minha vida era insignificante comparada à de Gabriel. Mas ele sempre encontrava um jeito de me lembrar da diferença entre nós. Na semana passada, foi pior. Gabriel apareceu na minha porta sem avisar, dizendo que vinha visitar, mas na verdade queria que eu assinasse uns papéis da herança do vovô. Olhou ao redor do meu apartamento simples, passou os olhos pela minha sala pequena com móveis usados, pela televisão de 20 polegadas, pela estante de livros infantis que eu usava para preparar as aulas. Fez uma careta de nojo, como se estivesse vendo algo repugnante. Sentou-se na beirada do sofá, como se tivesse medo de se contaminar, e soltou. Samara, você precisa acordar para a vida. Ficar perdendo tempo com esse povo não vai te levar a lugar nenhum. Você nunca será metade do que eu sou. É melhor aceitar isso logo. Saiu batendo a porta, me deixando sozinha com suas palavras ecoando na sala vazia. Fiquei ali parada por muito tempo, olhando para a porta fechada, sentindo o peso daquelas palavras como se fossem pedras empilhadas no meu peito. Pela primeira vez em anos me perguntei se ele estava certo, se eu realmente estava desperdiçando minha vida, se eu não passava de uma sonhadora ingênua que se recusava a enxergar a realidade. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revirando na cama, ouvindo o barulho dos carros na rua, pensando em todas as vezes que Gabriel me humilhou, todas as vezes que minha família me tratou como se eu fosse o patinho feio da história. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse mesmo só uma professora frustrada brincando de fazer diferença no mundo. A manhã seguinte chegou pesada como uma nuvem de chuva. Levantei com os olhos inchados e a sensação de que o mundo havia perdido um pouco da cor. Mesmo assim, tomei banho, vesti minha roupa mais confortável e fui para o projeto. As crianças não mereciam pagar pelo meu estado de espírito. No ônibus, olhava pela janela sem realmente ver as ruas passando. As palavras de Gabriel ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Você nunca será metade do que eu sou. Tentava me convencer de que ele estava errado, mas uma parte pequena e cruel de mim sussurrava que talvez ele estivesse certo. Quando cheguei ao projeto, a realidade me trouxe de volta. As crianças correram para me cumprimentar, como faziam todas as manhãs. João, de 12 anos, me mostrou orgulhoso o desenho que havia feito em casa. Era um retrato da nossa sala de aula, com todos nós sorrindo. Maria, de 8 anos, me abraçou as pernas e disse que havia sonhado que sabia ler livros grossos como os adultos. Durante as aulas, consegui esquecer um pouco da conversa com Gabriel. Via o progresso das crianças, a sede de aprender que brilhava nos olhos delas, e me lembrava por que estava ali. Não era só sobre ensinar letras e números. Era sobre mostrar para esses meninos e meninas que eles tinham valor, que mereciam oportunidades, que seus sonhos não eram pequenos demais. Mas no fim do dia, quando fechava o projeto e pegava o ônibus de volta para casa, a insegurança voltava. Passava pelos bairros nobres no caminho e via as casas grandes, os carros importados, as pessoas bem vestidas entrando em restaurantes caros, e me perguntava se Gabriel não tinha razão, se eu não estava desperdiçando minha vida numa causa perdida. Os dias se arrastaram dessa forma. De manhã, tentava ser a professora que as crianças precisavam. À noite, me afogava em dúvidas. Ligava para algumas amigas da faculdade, que já tinham empregos em empresas, salários dignos, apartamentos maiores. Todas pareciam ter uma vida mais estruturada, mais respeitável. Eu me sentia como se tivesse ficado para trás numa corrida que nem sabia que estava acontecendo. Uma semana depois da visita de Gabriel, minha mãe ligou. Queria saber se eu ia no chá de bebê da cunhada de uma prima distante. Disse que não, que tinha compromisso no projeto. Ela suspirou do outro lado da linha. Samara, você precisa começar a sair mais, conhecer pessoas diferentes. Esse trabalho não vai te dar futuro, filha. Olha o Gabriel.
Como ele cresceu na vida. Sempre voltava ao Gabriel. Sempre a mesma comparação, o mesmo tom de decepção na voz. Desliguei o telefone com o coração apertado e fui caminhar pela vizinhança. Precisava de ar, de espaço para pensar. Acabei parando num pequeno café da esquina. Pedi um cappuccino simples e sentei numa mesa perto da janela. Ali perto passava muita gente do projeto. Mães levando filhos pequenos, jovens voltando do trabalho, idosos que se reuniam na pracinha. Era um mundo diferente do que Gabriel conhecia, mas não menos importante. Uma mulher se aproximou da minha mesa. Era a Dona Conceição, mãe de 3 dos meus alunos. Pediu licença para sentar e me agradeceu pelo trabalho com os filhos dela. Professora Samara, a senhora não faz ideia da diferença que está fazendo na vida dos meus meninos. O Lucas chegou em casa ontem lendo uma placa da rua. Eu chorei, professora. Chorei porque nunca pensei que um filho meu ia conseguir ler. Suas palavras me tocaram fundo. Lembrei de Gabriel falando sobre salvar vidas no consultório particular, mas ali estava a Dona Conceição me dizendo que eu havia salvado o futuro dos filhos dela. Que tipo de salvação valia mais? Quando cheguei em casa naquela noite, me senti um pouco mais forte. Talvez minha família não entendesse o valor do meu trabalho, mas as pessoas que realmente importavam entendiam. As crianças entendiam. Os pais entendiam. E eu entendia. Mas a tranquilidade durou pouco. No sábado, tinha almoço de família na casa dos meus pais. Pensei em faltar, mas minha mãe havia insistido tanto que acabei cedendo. Gabriel estaria lá com Fernanda, e eu sabia que seria mais uma sessão de comparações dolorosas. Cheguei na casa dos meus pais carregando um bolo de cenoura que havia feito de manhã. Era minha contribuição simples para o almoço. Gabriel já estava lá, recostado na poltrona da sala, falando sobre as reformas que estava fazendo no consultório novo. Fernanda mostrava fotos no celular para minha mãe, que suspirava de admiração a cada imagem. Vamos colocar um aquário de água salgada na recepção, dizia Gabriel. Vai custar uns 15 mil reais, mas vai impressionar os pacientes. 15 mil reais. Mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Sentei no canto do sofá, tentando passar despercebida, mas Gabriel me viu. Oi, Samara! Como estão os pivetes? A palavra saiu da boca dele com desprezo disfarçado de brincadeira. Fernanda riu, cobrindo a boca com a mão. Minha mãe me olhou esperando uma resposta, mas com aquele olhar que dizia: por favor, não comece uma discussão. Estão bem, respondi simplesmente. Ainda brincando de escolinha, então? Respirei fundo. Não queria estragar o almoço, mas também não aguentava mais ficar quieta. Não é brincadeira, Gabriel. É educação, é futuro. Ele riu, balançando a cabeça. Futuro? Samara, acorda. Você ensina uns meninos que vão virar vendedores de bala no sinal. Que futuro é esse? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Meu pai pigarreou e sugeriu que fôssemos almoçar. Durante a refeição, Gabriel dominou a conversa falando sobre uma viagem que faria com Fernanda para a França. Minha contribuição para a conversa se limitou a responder quando me perguntavam algo diretamente. Depois do almoço, enquanto as mulheres arrumavam a cozinha, Gabriel se aproximou de mim no quintal. Samara, não fica brava comigo. É que eu me preocupo com você. Você é minha irmã, e não quero te ver desperdiçando sua vida. Olhei para ele, tentando encontrar sinceridade naquelas palavras. Mas tudo que via era condescendência, aquela superioridade que ele carregava como uma segunda pele. Eu não estou desperdiçando nada, Gabriel. Está sim. Você podia ter feito medicina como eu, ter uma vida de verdade, mas escolheu ficar cuidando de uma cambada de crianças que nem são suas. Elas precisam de mim. Precisam nada. Elas vão virar marginal do mesmo jeito. Você está perdendo tempo. Suas palavras me atingiram como socos no estômago. Era como se ele soubesse exatamente onde apertar para doer mais. Voltei para casa naquela tarde com o coração em pedaços, questionando tudo de novo. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse só uma sonhadora ingênua que se recusava a enxergar a realidade dura da vida.
As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. De manhã, quando chegava no projeto e via os rostos ansiosos das crianças esperando para aprender, sentia que estava no lugar certo. À tarde, quando voltava para casa e passava pelos bairros nobres onde Gabriel vivia, a insegurança voltava a me consumir. A situação piorou quando minha prima Lucia conseguiu uma promoção numa empresa multinacional. Minha mãe não parava de falar sobre isso, sempre comparando com a minha falta de ambição. Gabriel aproveitou para reforçar suas críticas durante uma ligação que fez para casa numa quinta-feira à noite. Viu só a Lúcia? Agora ela ganha R$ 12.000 por mês. Enquanto isso, a Samara continua brincando de professora voluntária. R$ 12.000, o equivalente a 6 vezes o meu salário. Desliguei o telefone, sentindo o peso da comparação mais uma vez. Será que todo mundo estava certo e eu estava vivendo numa bolha de ilusões? No projeto, tentava disfarçar o estado de espírito, mas as crianças são sensíveis. O pequeno Rafael, de 7 anos, percebeu que eu estava diferente e me perguntou se estava triste. Neguei, mas ele insistiu. Professora Samara, minha mãe disse que quando a gente está triste, pode chorar. Não tem problema. A inocência daquele menino me tocou profundamente. Ali estava ele, vindo de uma família que mal tinha o que comer, preocupado comigo. Enquanto isso, minha própria família só conseguia me criticar por estar ali, fazendo diferença na vida dele. Mas as dúvidas persistiam. Uma noite, procurei na internet sobre salários de educadores sociais em outras cidades, outras oportunidades. Talvez pudesse mudar de área, procurar algo mais respeitável, como dizia Gabriel. Mas toda vez que imaginava deixando o projeto, deixando as crianças, meu coração se apertava. A gota d'água veio numa sexta-feira. Estava organizando os materiais da aula quando recebi uma mensagem no WhatsApp do grupo da família. Fernanda havia postado fotos da nova casa que estavam comprando. Uma mansão com piscina, churrasqueira, jardim enorme. Os comentários elogiosos apareciam um atrás do outro. Que sonho! Merecido! Vocês conquistaram tudo! Gabriel respondeu orgulhoso. Trabalho duro compensa. É isso que acontece quando a gente foca no que realmente importa. A indireta era óbvia. Eu era a pessoa da família que não focava no que realmente importa. Guardei o celular sem responder e tentei continuar preparando a aula, mas as lágrimas teimavam em aparecer. No final de semana seguinte, tive que ir a um evento familiar, o casamento de uma prima por parte de pai. Gabriel estava lá, claro, sendo o centro das atenções. Cumprimentava todo mundo como se fosse uma celebridade, falando sobre o sucesso do consultório, os planos de expansão, a nova casa. Quando me viu, sorriu daquele jeito condescendente que eu conhecia tão bem. Oi, Samara. Como vão as aulas de caridade? Aulas de caridade. Como se tudo que eu fazia fosse apenas um hobby benevolente, sem importância real. Sorri forçadamente e respondi que estava tudo bem. Ele continuou. Sabe, estava pensando... Se você quiser, posso falar com um amigo meu que trabalha numa seguradora. Ele pode conseguir uma vaga na área administrativa para você. Salário bom, futuro garantido. O que acha? Era uma oferta disfarçada de favor, mas na verdade era mais uma humilhação. Ele estava me oferecendo um emprego qualquer porque considerava minha carreira atual insignificante demais para ter futuro. Obrigada, mas estou bem onde estou. Gabriel riu e balançou a cabeça. Tá bom, tá bom. Mas quando cansar de brincar de professora, me fala. A vida real está te esperando. Vida real. Como se o que eu fazia não fosse real. Como se ensinar crianças a ler, sonhar e acreditar em si mesmas fosse fantasia. Durante a festa, evitei ficar perto dele, mas não conseguia escapar dos comentários dos parentes sobre como ele estava bem-sucedido, como Fernanda era sortuda por ter um marido tão próspero, como eles formavam um casal perfeito. Enquanto isso, eu continuava sendo a prima solteira que cuidava de crianças carentes. Voltei para casa exausta emocionalmente. Sentei na minha cama pequena, no meu apartamento simples,
E pela primeira vez em anos considerei seriamente deixar tudo. Talvez Gabriel estivesse certo. Talvez eu estivesse mesmo desperdiçando minha vida. Na segunda-feira seguinte, cheguei no projeto com menos energia do que o normal. As crianças perceberam e ficaram preocupadas. Durante o intervalo, João se aproximou da minha mesa. Professora, a senhora vai embora? A pergunta me pegou de surpresa. Por que está perguntando isso, João? É que a senhora está diferente. Minha mãe ficou assim antes de mudar de emprego. Ficou triste uns dias, depois saiu. O medo nos olhos dele me fez perceber o impacto que minha incerteza estava causando. Essas crianças já haviam perdido muita coisa na vida. Não podiam perder a esperança também. Não vou embora, João. Estou só um pouco cansada. Mas ele não se convenceu completamente. Durante o resto da semana, notei que todas as crianças estavam mais grudadas em mim, como se quisessem ter certeza de que eu não desapareceria de repente. A situação chegou ao limite na semana seguinte. Gabriel apareceu no projeto sem avisar. Nunca havia pisado ali antes, e sua presença causou um rebuliço entre as crianças. Elas ficaram curiosas para saber quem era aquele homem de terno caro numa sala simples de uma igreja. Esse é o meu irmão, expliquei brevemente. Gabriel olhava ao redor com expressão de desconforto, como se estivesse visitando um zoológico. Cumprimentou as crianças com aquele sorriso forçado que reservava para situações sociais obrigatórias. Depois que as crianças saíram, ele se aproximou de mim. Então é aqui que você trabalha. O tom não era exatamente de pergunta. Era mais uma constatação carregada de julgamento. Olhava para as carteiras velhas, as paredes descascadas, os materiais simples que eu usava para dar aula. É aqui mesmo. Samara, pelo amor de Deus, olha esse lugar. Você tem formação universitária, tem capacidade. Por que se submete a isso? Porque acredito no que faço. Acreditar não paga as contas, não constrói futuro. Olha a diferença entre nós dois. Eu construí uma carreira sólida, tenho reconhecimento, respeito. E você? Você está aqui, nessa sala decadente, ganhando uma miséria para ensinar um bando de crianças que provavelmente não tem futuro mesmo. Suas palavras ecoaram pela sala vazia, carregadas de veneno disfarçado de preocupação fraternal. Senti como se ele estivesse pisoteando não apenas o meu trabalho, mas tudo aquilo em que eu acreditava. Gabriel, você não entende o que acontece aqui. Entendo perfeitamente. Você está desperdiçando sua vida com ilusões. E o pior é que está convencida de que está fazendo algo importante. Ele saiu sem se despedir, deixando suas palavras ferindo como estilhaços no meu peito. Naquela noite, chorei pela primeira vez em meses. Chorei de raiva, de frustração, de dor. E pela primeira vez, chorei de dúvida real sobre as escolhas que havia feito. Talvez Gabriel estivesse certo. Talvez eu nunca seria metade do que ele era. 3 dias depois da visita de Gabriel ao projeto, eu estava em casa organizando alguns materiais didáticos quando bateram no meu portão. Era meio da tarde de uma quarta-feira, e eu não esperava ninguém. Abri a porta e me deparei com um rapaz jovem, de terno azul marinho, segurando uma pasta de couro. Samara Oliveira Santos? Sou eu. Tenho uma correspondência para a senhora. Preciso da assinatura. Assinei o protocolo com curiosidade. O envelope era grande, branco, com o papel mais grosso que eu já havia tocado. No canto superior esquerdo, havia um símbolo oficial que reconheci vagamente. Era do Ministério da Educação. Meu coração começou a bater mais rápido. Fechei a porta e sentei no sofá com o envelope nas mãos. Estava lacrado com um selo oficial, e meu nome estava digitado numa etiqueta formal. Nunca havia recebido correspondência do governo, e por um momento pensei que pudesse ser algum problema com minha documentação no projeto. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Retirei uma carta oficial em papel timbrado, com várias assinaturas ao final. Li a primeira linha uma vez, depois outra, sem conseguir processar completamente o que estava escrito. Prezada senhora Samara Oliveira Santos, temos a honra de comunicar que seu projeto Educação Transformadora, Construindo Futuros na Comunidade,
Foi selecionado para receber o Prêmio Nacional de Educação Social, na categoria Impacto Comunitário. Parei de ler por um momento. Reli a frase 3 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Prêmio Nacional. Meu projeto. Selecionado. Continuei lendo com o coração disparado. Seu trabalho foi escolhido entre 2.300 projetos de todo o país, após rigorosa avaliação realizada por uma comissão de especialistas em educação social. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 15 de novembro, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença da senhora Presidente da República. Larguei a carta no sofá e levei as mãos ao rosto. Não conseguia acreditar. Palácio do Planalto. Presidente da República. Meu projeto, que Gabriel chamava de brincadeira de professora, havia sido reconhecido nacionalmente. Peguei a carta novamente e continuei lendo. A seleção baseou-se nos depoimentos de impacto enviados por 15 ex-beneficiários de seu projeto, que relataram transformações significativas em suas trajetórias de vida. Esses depoimentos foram fundamentais para que a comissão reconhecesse a excelência e importância do trabalho desenvolvido pela senhora. 15 ex-alunos. Eles haviam escrito sobre mim, sobre o projeto, sobre como suas vidas mudaram. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu pensava em cada um deles. João, que quando chegou no projeto mal sabia escrever o próprio nome. Maria, tão tímida que não falava com ninguém nos primeiros meses. Carlos, que estava quase se envolvendo com tráfico antes de descobrir seu talento para matemática. No final da carta, havia um número de telefone para confirmação. Disquei com as mãos ainda tremendo. Ministério da Educação, Coordenadoria de Projetos Sociais. Boa tarde. Oi, meu nome é Samara Santos. Recebi uma carta sobre um prêmio, mas quero confirmar se é verdade. A funcionária foi muito gentil. Confirmou todos os detalhes, explicou sobre a cerimônia, sobre o valor do prêmio, R$50 mil para investir no projeto, e sobre como havia sido o processo de seleção. Era real. Tudo aquilo era absolutamente real. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada em silêncio por muito tempo. Pensava nas palavras de Gabriel ecoando na minha cabeça. Você nunca será metade do que eu sou. Pensava em todos os momentos em que duvidei de mim mesma, em que considerei desistir, em que acreditei que talvez ele estivesse certo. Mas o que mais me emocionou foi saber que meus ex-alunos haviam escrito sobre mim. Eles se lembravam. Eles sentiam que o projeto fez diferença. Não eram apenas um bando de crianças sem futuro, como Gabriel dizia. Eram pessoas que cresceram, que conseguiram oportunidades, que construíram sonhos. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para a carta na mesa de cabeceira, ainda incrédula. De vez em quando levantava para ler novamente, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Pensei em ligar para minha mãe, para meu pai, para contar a novidade. Mas algo me segurou. Queria processar aquilo sozinha primeiro. Entender o que aquele reconhecimento significava para mim. Por anos eu havia buscado a aprovação da minha família, especialmente de Gabriel. Agora recebia a aprovação de uma instância muito maior, do país inteiro. Na manhã seguinte, cheguei no projeto com uma energia diferente. As crianças perceberam imediatamente que algo havia mudado. Professora, a senhora está brilhando hoje, disse a pequena Ana. Crianças têm essa capacidade de enxergar além das aparências. Eu realmente me sentia brilhando por dentro. Contei para elas sobre o prêmio. Expliquei o que significava. Elas ficaram eufóricas, como se elas mesmas tivessem ganhado algo importante. Professora, a senhora vai falar com a presidente? Perguntou João com os olhos arregalados. Vou sim, João. E vocês sabem o que isso significa? Significa que o trabalho que fazemos aqui é importante, muito importante. Durante a aula, senti uma confiança que não experimentava há meses. Cada atividade, cada exercício, cada momento de aprendizado ganhava um significado novo. Não era apenas eu ensinando crianças carentes. Era uma educadora premiada nacionalmente, reconhecida pelo impacto transformador do seu trabalho.
À tarde, decidiu que era hora de compartilhar a notícia. Liguei primeiro para minha mãe. Mãe, tenho uma novidade para contar. Que novidade, filha? Ganhei um prêmio nacional pelo meu trabalho no projeto. Vou a Brasília receber das mãos da presidente. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Um prêmio? Que tipo de prêmio? Expliquei tudo. A seleção entre milhares de projetos, os depoimentos dos ex-alunos, a cerimônia no Palácio do Planalto. Minha mãe ouvia em silêncio, fazendo apenas alguns de reconhecimento. Que bom, filha. Parabéns. O tom era educado, mas não havia a euforia que eu esperava. Era como se ela estivesse processando a informação sem conseguir encaixá-la na imagem que tinha de mim e do meu trabalho. Mãe, você entende o que isso significa? É reconhecimento nacional, do governo federal. Entendo, sim, é muito bom. Vou contar para seu pai. Desliguei com o coração um pouco apertado. Era difícil competir com décadas de condicionamento sobre o que era ou não importante na vida. Mas isso não diminuía a grandeza do que estava acontecendo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela comunidade. Dona Conceição chorou quando soube. Outros pais vieram me parabenizar. As crianças chegavam em casa contando para todos que a professora Samara ia falar com a presidente. Mas minha família continuava com uma reação morna. Meu pai me parabenizou por telefone, mas rapidamente mudou de assunto. Gabriel não ligou nem mandou mensagem. Uma semana antes da cerimônia, finalmente recebi uma ligação dele. Oi, Samara. Soube do seu prêmio. Soube? A mãe comentou. Parabéns. O tom era formal, como se estivesse cumprindo uma obrigação social. Obrigada. É legal que tenham reconhecido seu trabalho. Mesmo sendo numa área menor, né? Área menor. Mesmo recebendo reconhecimento nacional, ele ainda encontrava uma forma de diminuir a importância do que eu fazia. Gabriel, é o Prêmio Nacional de Educação Social, não é área menor. Ah, tá. Enfim, parabéns. Aproveita a viagem para Brasília. Desliguei sem dizer tchau. Pela primeira vez, sua tentativa de me diminuir não surtiu o efeito esperado. Eu sabia exatamente qual era o valor do meu trabalho agora. Não precisava mais da validação dele para entender minha própria importância. Na noite anterior à viagem para Brasília, arrumei minha mala com as roupas mais bonitas que tinha. Não eram roupas caras como as de Fernanda, mas eram minhas e carregavam toda a dignidade do trabalho que me trouxera até ali. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente da que Gabriel tentava me convencer que eu era. Via uma educadora reconhecida, uma pessoa que fazia diferença, alguém que merecia estar no Palácio do Planalto representando o melhor da educação brasileira. Finalmente entendia que Gabriel estava errado sobre tudo. Eu não precisava ser metade dele. Eu era inteira por mim mesma. A cerimônia no Palácio do Planalto foi surreal. Estar naquele ambiente solene, cercada de autoridades e educadores de todo o país, me fez entender a dimensão real do que havia conquistado. Quando a presidente me entregou a medalha e fez um discurso sobre a importância da educação social, senti que carregava nas mãos não apenas meu reconhecimento, mas o reconhecimento de todas as crianças que passaram pelo projeto. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão nacional. Enquanto recebia a medalha, pensava em todas as vezes que Gabriel disse que eu nunca seria importante, que estava desperdiçando minha vida. Ali estava eu, representando o Brasil numa das mais altas honrarias da educação. Durante a recepção após a cerimônia, conversei com outros premiados, todos com histórias inspiradoras de transformação social. Percebi que fazia parte de um grupo especial de pessoas que acreditavam na educação como ferramenta de mudança. Não éramos sonhadores ingênuos como Gabriel sempre insinuava. Éramos profissionais reconhecidos pelo impacto real em nossas comunidades. O voo de volta para casa foi reflexivo. Carregava na bolsa a medalha, o certificado e uma pasta com documentos sobre o prêmio de R$50 mil que seria investido no projeto. Pela primeira vez em anos, sentia que minha família teria que reconhecer o valor do meu trabalho.
Quando o avião pousou, liguei o celular e encontrei 17 mensagens perdidas. Eram de amigos, colegas, pais das crianças do projeto e até de alguns desconhecidos que haviam visto a cerimônia na televisão. Entre as mensagens, 3 eram de Gabriel. A primeira, enviada durante a cerimônia. Vi você na TV. Parabéns. A segunda, 2 horas depois. A família toda viu. Estão todos impressionados. A terceira, enviada há 20 minutos. Preciso falar com você. Posso ir aí hoje à noite? Gabriel querendo me procurar era novidade. Normalmente, nossos encontros aconteciam apenas em reuniões familiares obrigatórias. Respondi que podia vir, curiosa para saber o que ele tinha a dizer. Cheguei em casa no final da tarde. O prédio todo parecia saber da minha conquista. A síndica me cumprimentou no portão. O porteiro sorriu mais do que o normal. E a vizinha do segundo andar acenou da janela. A notícia havia se espalhado pelo bairro. Tomei um banho, vesti uma roupa confortável e esperei Gabriel. Ele chegou pontualmente às 8 horas da noite, como havia combinado. Quando abri a porta, notei algo diferente no jeito dele. Não tinha aquela postura arrogante de sempre. Parecia menor, de alguma forma. Oi, Samara. Oi, entra. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, como se não soubesse bem o que fazer com as mãos. Ofereci água, café, mas ele recusou. Ficamos alguns segundos em silêncio constrangedor. Vim te parabenizar pessoalmente, disse finalmente. Obrigada. Eu vi a cerimônia inteira na televisão. Estava em casa com a Fernanda e quando você apareceu na tela... Parou de falar e passou a mão no cabelo, gesto que fazia quando estava nervoso desde criança. Gabriel, pode falar. O que foi? É que eu nunca tinha te visto desse jeito. No palácio, recebendo a medalha da presidente. Você estava... imponente. Importante. A palavra importante saiu da boca dele como se custasse caro. Durante tantos anos ele havia me convencido de que eu não era importante, e agora estava admitindo o contrário. Fernanda ficou impressionada. Continuou. Ela disse que não sabia que seu trabalho era tão reconhecido. Sentei no sofá e fiz sinal para que ele se sentasse também. Precisávamos ter uma conversa séria, e ambos sabíamos disso. Gabriel, você sabe que durante anos você me fez sentir insignificante, né? Ele baixou os olhos. Eu sei. E eu vim aqui para me desculpar. A palavra desculpar vinda de Gabriel era quase tão surreal quanto estar no Palácio do Planalto. Samara, eu sempre pensei que sucesso era só uma coisa: dinheiro, status, reconhecimento social. E como eu consegui isso primeiro, me achei melhor que você. E agora? Agora eu vi que você conseguiu algo que eu nunca vou conseguir. Você mudou a vida de pessoas. De verdade. Eu salvo vidas no consultório, mas você constrói futuros. Foi a primeira vez em décadas que ouvi reconhecimento genuíno na voz dele. Não era condescendência disfarçada ou elogio forçado. Era admiração real. Quando recebi os 15 mil reais pelo aquário do consultório, me senti importante, continuou. Mas você ganhou 50 mil reais para investir em educação, do governo federal, para transformar mais vidas. Ele fez uma pausa longa antes de continuar. E a verdade é que... Eu vi os depoimentos dos seus ex-alunos na reportagem. Aquele menino falando que você salvou ele das drogas. A menina que passou na faculdade por causa das suas aulas. O rapaz que conseguiu emprego porque aprendeu a ler com você. Suas palavras estavam carregadas de emoção. Pela primeira vez, Gabriel estava enxergando além dos números da conta bancária. Meus pacientes me pagam e vão embora. Os seus alunos te carregam no coração para sempre. Senti uma emoção misturada. Alegria por finalmente ser reconhecida por ele, mas também tristeza pelos anos perdidos com brigas e comparações desnecessárias. Gabriel, eu nunca quis competir com você. Só queria fazer o que acreditava. Eu sei. E eu fui um idiota por não enxergar isso antes. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua simples onde eu morava.
Sabe o que mais me impressionou na cerimônia? Quando a presidente falou sobre você, disse que você representa o melhor da educação brasileira. Não falou sobre dinheiro, sobre status. Falou sobre impacto, sobre transformação. Virou-se para mim com os olhos vermelhos. Eu quero ser assim também, Samara. Quero que meu trabalho tenha significado além do dinheiro. Seu trabalho já tem significado, Gabriel. Você salva vidas. Mas não mudo futuros como você. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio diferente dos constrangedores que costumávamos ter. Era um silêncio de reconhecimento mútuo, de respeito. Samara, você pode me perdoar por ter sido tão cruel com você? A palavra perdoar pendia no ar entre nós. Por tantos anos, eu havia esperado esse momento. Mas agora que ele chegara, percebi que já havia perdoado Gabriel há tempo. O rancor havia sido substituído pela compreensão de que cada um encontra seu próprio caminho para o sucesso. Já perdoei, Gabriel. E obrigada por reconhecer o valor do meu trabalho. Não é reconhecimento, é admiração. Eu te admiro, Samara. De verdade. Quando ele foi embora naquela noite, senti que uma página importante da nossa relação havia sido virada. Não que fôssemos nos tornar melhores amigos de repente, mas o respeito mútuo finalmente existia. No dia seguinte, voltei ao projeto com uma energia renovada. As crianças me receberam como se eu fosse uma heroína nacional. E talvez eu fosse mesmo, pelo menos para elas. Durante a aula, refleti sobre tudo o que havia acontecido. O prêmio, o reconhecimento, a reconciliação com Gabriel. Mas o que mais me marcou foi perceber que eu sempre soube do meu valor. O reconhecimento externo apenas confirmou o que meu coração já sabia. Não precisava ser metade de ninguém. Era inteira por mim mesma. 6 meses se passaram desde a cerimônia em Brasília. O projeto cresceu significativamente com o investimento do prêmio. Conseguimos reformar a sala, comprar materiais didáticos modernos e até mesmo contratar uma assistente. O número de crianças atendidas dobrou e criamos um programa de acompanhamento para ex-alunos que estavam ingressando no ensino médio. Gabriel mudou também. Não completamente. Ainda era o mesmo homem bem-sucedido e um pouco arrogante, mas passou a demonstrar interesse genuíno pelo meu trabalho. Ligava de vez em quando para saber como estavam os projetos, e até mesmo sugeriu que fizéssemos um trabalho conjunto. Consultas médicas gratuitas para as famílias das crianças atendidas. Seria uma forma de eu retribuir um pouco para a comunidade, disse numa de nossas conversas. E talvez aprender alguma coisa sobre impacto social com você. A mudança na dinâmica familiar foi gradual, mas perceptível. Nas reuniões familiares, meu trabalho passou a ser mencionado com orgulho, não com aquele tom de piedade de antes. Minha mãe chegou a me apresentar para uma amiga como minha filha, a educadora premiada nacionalmente. Foi estranho ouvir isso da boca dela depois de tantos anos sendo apresentada apenas como a filha que trabalha com crianças carentes. Fernanda, que antes mal falava comigo, passou a me procurar para entender melhor o projeto. Descobri que ela sempre teve interesse em trabalho social, mas nunca havia encontrado uma forma de conciliar isso com a vida de esposa de médico bem-sucedido. Começamos a conversar sobre possibilidades de ela se envolver em ações educativas através do seu escritório de advocacia. O reconhecimento também trouxe oportunidades profissionais. Recebi convites para palestras em universidades, consultorias para outros projetos sociais e até mesmo propostas para escrever um livro sobre educação transformadora. Mas o que mais me emocionou foi quando 3 ex-alunos me procuraram querendo se tornar voluntários no projeto. João, agora com 14 anos, e estudando numa escola técnica com bolsa integral, apareceu numa tarde de sexta-feira. Professora Samara, quero ajudar as crianças menores como a senhora me ajudou. Ver aquele menino que chegara ao projeto mal sabendo escrever o próprio nome agora querendo multiplicar o que aprendera, foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Era a prova viva de que a educação realmente transforma não apenas indivíduos,
mas comunidades inteiras. Maria, a menina tímida que não falava com ninguém nos primeiros meses, hoje estava no segundo ano do ensino médio e sonhava em fazer pedagogia. Vinha ao projeto aos sábados para me ajudar com as crianças menores, especialmente aquelas que, como ela no passado, tinham dificuldade de se expressar. "É engraçado, professora", me disse numa dessas tardes. "Quando eu era pequena, achava que nunca ia conseguir falar direito com as pessoas. Agora quero ser professora igual a senhora." Carlos, o menino que quase se envolveu com o tráfico antes de descobrir seu talento para matemática, conseguira uma bolsa de estudos numa universidade federal para engenharia. Mesmo com a agenda apertada, fazia questão de vir ao projeto uma vez por mês para dar aulas de reforço de matemática. "Professora, se não fosse pela senhora, eu estaria preso ou morto agora", disse numa dessas visitas. "Tenho que retribuir de alguma forma." Essas histórias me faziam entender que o impacto do nosso trabalho ia muito além dos números. Não estávamos apenas ensinando crianças a ler e escrever. Estávamos criando uma rede de transformação que se expandia pela comunidade como ondas num lago. O projeto também ganhou visibilidade na mídia. Reportagens em jornais locais, entrevistas em rádios e até mesmo uma matéria especial num programa nacional de televisão. Cada aparição trazia mais voluntários, mais doações e, principalmente, mais credibilidade para o trabalho que desenvolvíamos. Em uma dessas entrevistas, o repórter me perguntou sobre os desafios de trabalhar com educação social. "O maior desafio não é a falta de recursos ou as dificuldades sociais das crianças", respondi. "É combater o preconceito de que trabalho social é menos importante que outras profissões. Durante anos, ouvi que estava desperdiçando minha vida. Hoje sei que estava construindo futuros." A frase repercutiu nas redes sociais e chegou até Gabriel, que me ligou no mesmo dia. "Vi sua entrevista. Quando você falou sobre desperdiçar a vida, estava se referindo ao que eu sempre dizia?" Entre outras coisas. "Samara, eu quero que você saiba que hoje eu entendo que quem estava desperdiçando oportunidades era eu. Oportunidades de aprender com você, de entender o que realmente significa fazer diferença na vida das pessoas." Nossas conversas se tornaram mais frequentes e mais profundas. Gabriel começou a me consultar sobre projetos sociais que queria implementar na clínica. Eu o ajudava a entender que impacto social não é caridade, mas investimento no futuro da sociedade. Um ano depois do prêmio, ele me fez uma proposta inesperada. "Samara, que tal se a gente fizesse uma parceria oficial? Eu colocaria recursos da clínica para expandir o projeto, e você me ensinaria sobre educação transformadora." A ideia era interessante, mas eu precisava ter certeza de que não era apenas uma forma dele se sentir melhor consigo mesmo. "Gabriel, por que você quer isso?" "Porque finalmente entendi que sucesso verdadeiro não é quanto você ganha, mas quantas vidas você impacta positivamente. E você sempre soube disso." Decidimos começar devagar. Gabriel passou a financiar oficinas profissionalizantes para os pais das crianças atendidas, enquanto eu desenvolvia um programa de educação em saúde para as famílias. Era uma parceria que respeitava nossas diferentes expertise, mas com um objetivo comum. Durante uma dessas oficinas, Dona Conceição se aproximou de mim. "Professora Samara, a senhora mudou não só a vida dos nossos filhos, mas a nossa também. Agora temos perspectiva. Temos sonhos de novo." Essas palavras ecoaram na minha mente durante dias. Era isso que Gabriel não entendia antes. Que educação não transforma apenas indivíduos, mas famílias, comunidades, gerações. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada humilhação, cada momento de dúvida, cada comparação dolorosa foram necessários para me fortalecer. Aprendi que reconhecimento externo é importante, mas autoconhecimento é fundamental. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para saber meu valor. Gabriel me respeita agora, mas eu não preciso mais da aprovação dele para saber quem sou. Sei que meu trabalho é importante. Sei que minha vida tem significado.
Sei que cada criança que passa pelo projeto leva um pedaço da minha alma e deixa um pedaço da sua. Na última reunião familiar, meu pai fez um brinde, à filha que sempre soube qual era sua missão na vida. Gabriel ergueu o copo e disse: "A irmã que me ensinou que existem diferentes formas de salvar vidas." Não precisei dizer nada. Apenas sorri, sabendo que finalmente minha família entendia o que eu sempre soube. Que ser educadora não é desperdiçar a vida, é multiplicá-la. Quando saí da casa dos meus pais naquela noite, olhei para o céu estrelado e senti uma paz profunda. Não estava mais na sombra de ninguém. Estava na minha própria luz, iluminando o caminho para outros encontrarem a deles. Gabriel pode ser um médico brilhante, um empresário bem-sucedido, um filho orgulho da família. Mas eu sou Samara, a educadora que transformou vidas e que descobriu que nunca precisou ser metade de ninguém para ser completa.